Olá, Silvana Ferreira aqui da Self Treinamentos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não conhece a Self Treinamentos, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no site, conhecer os nossos cursos, né? Aproveita já e antes de eu entrar no embalo aqui do conteúdo, já se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos, né? Os avisos. Deixa um curtir também, que dá uma força para a gente aí para crescer no canal do YouTube, tá bom? Essa aula de hoje, né, então eu fiz um resumo da aula ao vivo de INSS e Imposto de Renda, tá? Então, sempre a gente está fazendo as aulas ao vivo. Essas aulas são gratuitas, mas são aulas com conteúdo relevante. Então, assim, você vai sair da aula com material, né? Sempre temos lá os materiais referentes ao tema e com certificado. Então já fica de olho para participar da próxima aula ao vivo. Ela tem duração de 1h30 e tem espaço para discussão, para prática, né? Tem sido bem interessante, o pessoal tem gostado e eu também. Então eu fiz esse resumo para quem não pôde participar, para ter uma ideia, né, do que a gente tratou nessa aula. Tá? Então, rapidinho aqui, vou passar para vocês esse passo a passo. Né? A ideia das aulas ao vivo é a gente fazer um passo a passo juntos, né, para que você compreenda o conteúdo e possa fazer na prática, né? Só vou aproveitar esse comecinho aqui da nossa aula para falar do curso Departamento Pessoal Completo, né, que a nossa especialidade na SELF é Departamento Pessoal e Recursos Humanos, né? Esse é um curso, então, que vai desde a admissão até a rescisão do contrato de trabalho, e você tem a opção de fazer ele 100% online ou com aulas ao vivo aí uma vez por semana. Tá bom? Já fica o convite, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você olhar lá o conteúdo. Então, agora nós vamos ver as tabelas, né? Então, anualmente, o governo lança as tabelas, né, do INSS e do Imposto de Renda, e nós precisamos, então, ficar atentos, porque a cada mudança de salário mínimo tem as mudanças dessas tabelas, né? Do Imposto de Renda, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que ela ainda não está atualizada, né, que deve sair alguma novidade aí nesse ano de 2023. A gente está aguardando o que o governo nos fala. Então, essa é a tabela do INSS de 2023. Nós fizemos um resumo das tabelas do ano, né, que também está aqui o link na descrição do vídeo para você baixar e imprimir essa tabela e ter ela com você aí durante o ano todo, para quando você precisar conferir a folha de pagamento, a remuneração do pessoal, tá? E essa é a tabela do Imposto de Renda de 2023, tá? Ela está em vigor desde 2015, então a gente está aguardando aí para ver quando que eles vão. Falaram, né? Estão dizendo que vai mudar agora em maio de 2023. Então a gente vai aguardar, mudando essa tabela, a gente vai atualizar tudo aqui para vocês, assim como nos cursos também, tá bom? O passo a passo do INSS, ele tem, você vai pegar a remuneração da pessoa, tá? Então é a soma dos créditos, vai aplicar a alíquota e depois vai aplicar a dedução, certo? Muito bem, então vamos fazer esse passo a passo, né? Vamos considerar aqui um colaborador com salário fixo de 2.500 e com adicional de periculosidade. Então é importante a gente notar que, apesar de falar, né, o salário base é 2.500, mas o que ele tiver de adicional, de horas extras, de horas noturnas, né, tudo que ele tiver aí de remuneração que incide INSS, nós vamos considerar então para fazer a base do INSS. Então, nesse caso, ficou 3.250, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que ver é a remuneração, e aí eu vou aplicar a alíquota. Então, eu vou olhar na tabela, né? Então, vou ver em qual alíquota ele se encontra. Né? Então, nós temos lá as alíquotas, vou observar que ele ficou na alíquota de 12%. Então, o que eu preciso fazer? Aplicar a alíquota. Né? Então, a gente fala aplicar a alíquota ou aplicar a tabela. Então, multipliquei por 12%, cheguei num determinado valor. Aí eu aplico a dedução daquela faixa da alíquota. Então, se você olhar aqui 12%, a dedução é R$ 96,67. Aí, então, você aplica a dedução e já chega no valor, então, que será descontado do colaborador, R$ 293,33.
Então, esse foi um passo a passo. A ideia é que você faça aí no seu material, né? Dê pausa e volte, para você pegar bem esse passo a passo, porque depois isso aqui acaba ficando automático, tá? Você não precisa decorar nenhum número, nenhuma alíquota, você precisa ter a tabela para você consultar, cada vez que você for conferir, né? Fazer esse cálculo, tá bom? Vamos ver agora a tabela do imposto de renda. Então, ele já tem um passo a passo, um pouquinho mais trabalhoso, mas que você também pode exercitar, né, fazendo esse exemplo que eu vou dar, fazendo com outros exemplos, tá? Porque o passo a passo dele é o seguinte, né? Considero a remuneração, diminuo o que eu já descontei de INSS, né? Diminuo os dependentes que ele tiver, daí então eu aplico a tabela. E depois aplico a dedução para chegar no valor que eu vou descontar desse colaborador, ok? Então, pegamos um exemplo aqui, um salário de R$ 6.500, com um adicional de insalubridade de R$ 260,40. Né? Então, a base para o INSS ficou R$ 6.760,40. Como o meu primeiro passo aqui é deduzir o INSS, então, eu vou primeiro ver quanto que eu já descontei de INSS dele. Então, você pode usar esse valor aqui e usar a tabelinha anterior, né, do INSS, para então chegar no valor desse INSS que eu vou colocar aqui, certo? Então, eu diminuo, chego num determinado valor, né? Imaginamos aqui no nosso exercício que ele tenha um dependente, então esse é o valor de cada dependente, né, pela tabela. E eu chego então a um valor de 5.798,17, que é, né, a minha base para o imposto de renda retido na fonte. Então, eu vou lá, vou procurar na tabela onde ele se enquadra, ele ficou em 27,5%. Eu aplico, então, a tabela e chego num determinado valor. Aí, para finalizar, então, eu fiz aqui o passo a passo, né? Deduzi os dependentes, apliquei a tabela e, para finalizar, eu aplico aí a dedução, né? Que no caso aqui está 869,36 na faixa de 27,5%. E assim, eu chego aí no valor do imposto de renda retido na fonte dele, tá bom? Então, espero que seja útil. Olhe bem lá na descrição do vídeo, né? Tem todos os materiais, os links para você aproveitar muito bem esse material. E assim, se você gostou do conteúdo, né, compartilha com pessoas que possam se beneficiar, né? Salva aí para você ver depois, tá bom? E curte aí para dar uma força para gente. Obrigada, até mais, até a próxima.